Seja bem-vindo no programa Batom e Bate-Papo Cast. No programa de hoje nós vamos conversar com algumas pastoras sobre a importância do discipulado com mulheres e o impacto que isso tem gerado na vida de tantas pessoas. Sabe, nós vamos ouvir experiências, testemunhos, compartilhar como é que Deus tem usado o discipulado para fortalecer a fé, cuidar das vidas e formar mulheres segundo o seu propósito. Fica conosco. Olá, amadas. Eu sou a pastora Naline Dotto. Estamos lá em Cuiabá, pastoreando a igreja Prédio da Videira das Américas. Eu sou casada com o homem mais lindo da videira, pastor Alexandro Dotto. Nós pastoreamos o prédio da Videira das Américas e também algumas igrejas no interior do Mato Grosso. Nós temos 2 filhos, Vitória, de 18 anos, nem eu acredito que eu tenho uma filha já maior de idade, e o Isaac, de 10 anos. Para nós é uma grande alegria estar à frente desse ministério tão poderoso que o Senhor tem nos dado, pastoreando uma igreja tão linda que o Senhor tem nos confiado. E realmente nós somos muito favorecidos e agraciados. Olá, eu sou a pastora Maria Lúcia, esposa do pastor Paulo Alves. Nós lideramos a igreja ali em Boa Vista, Roraima. Sou mãe do Benjamin, meu milagre. Eu estou na videira desde 2007, né? Quando nós iniciamos um trabalho, nós ainda não éramos videira, desejávamos ser videira. E a partir dali, 2008, nós fomos consolidados como igreja videira em Manaus. Iniciamos um trabalho lá junto com o pastor João Batista e a sua esposa, na época, a pastora Neiva. E a partir dali nós iniciamos um trabalho também, né, da igreja videira, onde o Senhor colocou no nosso coração o desejo de viver, né, essa vida da igreja. Nós estamos na videira já caminhando há alguns anos, desde 2006 que participamos, né? E estamos juntos aí pastoreando, acompanhando, discipulando. E durante todo esse tempo eu tenho aprendido muitas coisas. E uma das coisas que eu aprendi é que uma mulher, ela não pode estar sozinha, não pode caminhar sozinha. Então, o que consolida você na vida da igreja, a sua vida cristã, a sua fé? Você caminhar com pessoas. Porque enquanto você caminha com pessoas, você aprende, você é encorajado, você ali é sustentada, né, na sua fé, em tudo que você faz. Isso é muito importante. Isso faz com que você cresce, que você amadurece. E quantos desafios, momentos na sua vida, talvez você esteja passando, você talvez está chegando agora, e eu quero te aconselhar, não ande sozinha. Você, quando está sozinha, você se torna uma presa fácil. Você se torna alguém vulnerável para muitos ataques, né, do diabo. E o Senhor quer que você seja guardada nesse tempo. E uma das coisas que te guarda é você viver a vida da igreja. É você estar envolvida, é você viver um propósito. E ninguém vive um propósito sozinho. Nós vivemos juntas, cumprindo aquilo que o Senhor nos chamou, né? É um chamado, é um comissionamento, é algo poderoso da parte de Deus que o Senhor nos proporcionou para nos guardar e fazer com que nós também possamos crescer, avançar e dar muito fruto, que esse é o propósito. Em relação ao discipulado, a gente percebe assim que há uma grande necessidade, né? A Bíblia fala lá em Tito, no capítulo 2, que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas, né? E sabe, às vezes eu percebo que há uma grande dificuldade. A pastora Márcia sempre fala que é difícil mulher liderar mulher, né? Só se for debaixo do Espírito e longe da justiça própria. Mas, para mim, a importância do discipulado, ela é grande, ela é muito importante, porque caminhar junto fala de estar guardado, estar protegido. Quando você tem alguém que caminha com você, você tem alguém para te ensinar, para te corrigir, né, para te mostrar o caminho. E desde nova, desde quando eu me converti, eu tive essas mulheres ao meu lado que puderam me direcionar o caminho,
né? Me mostrar o que eu poderia viver a vida de Deus que o Senhor tinha preparado para mim. Então, eu sempre me permiti ter alguém que falasse na minha vida. Eu sempre me permiti ser ensinada, né? Eu sempre pedi do Senhor para ter um coração ensinável. Eu acredito que isso seja muito importante. O nosso trabalho com crianças hoje tem um lema, que a pastora Márcia sempre fala: mulheres que discipulam mulheres e pastoreiam crianças. Então, eu percebo que há uma grande conexão nisso, né? Do trabalho com crianças com o discipulado de mulheres. Então, andar junto não é a questão de estar submetida a outra mulher, é ter o coração de Jesus, é o coração do Senhor. Quando você tem o coração na simplicidade do Espírito, você se permite ser moldada por outra mulher, sabe? Isso é tão importante para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Quantas vezes eu fui edificada através de uma palavra de outras mulheres, né? Mulheres mais velhas, mais experientes, mas também mulheres mais novas, porque o Espírito fala através de mulheres na nossa vida. E é interessante que assim, eu tenho muitos testemunhos do discipulado. Testemunhos com a minha filha, por exemplo, momentos que eu passei com a Vitória, ali entrando na fase da adolescência, em que eu precisei muito da minha pastora, para ensinar a ser a mãe que ela precisava nesse momento, porque muitas vezes a gente não sabe, mas por isso que a gente precisa andar com pessoas mais experientes que a gente para nos ensinar. Isso é discipulado, é ensino. E ela me ensinou ali com tanta graça, com tanto amor, porque ela já havia passado isso com a Carol, então eu pude aprender com ela, e isso foi muito poderoso, e eu desenvolvi um relacionamento que hoje eu tenho com a minha filha, porque lá atrás eu tive alguém que me ensinou, que me apacentou, que me discipulou, e hoje eu posso desfrutar e ter os frutos de tudo isso. Mas é interessante, algo recente que eu passei, eu fui hospitalizada, fiquei uma semana internada, e de fato eu senti o amor da igreja e do discipulado, né? E como é importante isso, porque no momento mais difícil ali de luta, de muitas vozes, mas quando eu recebia uma mensagem ali da minha pastora, das irmãs que caminham comigo, né, das irmãs ali da minha equipe, parceiras de ministérios, ali do meu ministério, e que eu pude receber tanto amor, tanta graça, e uma simples palavra, mas de encorajamento, de fé, isso não tem preço. Você está inserida numa igreja que valoriza tanto o discipulado, tanto essa parceria, né? Esse amor, esse encargo umas com as outras, isso não tem preço. Isso te guarda, isso te leva a outro nível de fé, de comunhão, de experiências com Deus. E eu fui muito abençoada. Por isso, assim, o que eu posso dizer, que você ainda que está em dúvida, eu quero te encorajar. Não fique fora desse mover, não fique fora dessa presença, desse extraordinário, porque de fato nós vivemos algo extraordinário hoje como igreja. E é muita graça de Deus, é muito favor de Deus, é você estar conectada com pessoas certas, com as pessoas certas. Isso é importante. Isso te libera mais fé, mais maturidade, faz você crescer, esse ambiente te guarda. E é isso que eu tenho para compartilhar e para dizer que vale a pena você viver e estar debaixo de uma liderança, de um discipulado para te guardar, para te cuidar, para te amar. Isso faz toda a diferença. Recentemente eu tive uma situação em que eu de fato experimentei o cuidado do discipulado. Né? Meu filho ele ficou enfermo, Benjamin, estava com 1 ano e 1 mês, ele teve uma febre convulsiva e diante da situação do quadro tão grave, os médicos decidiram entubar meu filho. Né? E naquela ocasião eu estava assim muito aflita, eu estava sozinha em casa, meu esposo estava em reunião com o pastor Luiz em Goiânia e eu estava sozinha com meu filho.
E naquele momento de angústia, a primeira pessoa que eu pensei em ligar, vou ligar para a pastora Márcia, vou pedir oração, vou pedir que ela ore por mim, vou pedir para que as pastoras orem por mim. E foi isso que eu fiz, liguei para ela, né, falei para ela da situação, ela falou, Maria Lúcia, nós vamos orar, né, e ela chamou as pastoras também do nosso grupo para orar. Então, sabe quando você sente que você está guardada, que você está coberta, né, e diante daquele conforto, né, daquela cobertura espiritual, toda a igreja orando, todas as pessoas que nos cercam orando, nós experimentamos um milagre. Em 3 dias, o meu filho foi entubado, né? Passamos ainda 15 dias internado para o tratamento dele, mas eu vi o milagre acontecer através dessa relação, né? De discipulado, de cobertura, de ter alguém que você pode dizer, pode contar comigo, né? Então, eu tenho experimentado isso no discipulado através da minha pastora Márcia. Outras situações, outras ocasiões tão difíceis que muitas vezes a gente vai passando, de enfermidades, eu sempre percebo que eu posso contar com ela, sabe? É tão importante quando você percebe que tem alguém que você pode contar, que tem alguém que está orando, que tem alguém que tem o coração, né, para sentir com você as suas dores, para se alegrar com as suas alegrias. Então é maravilhoso viver a vida de discipulado. Daqui a pouco continuaremos nossa conversa com as pastoras sobre a importância do discipulado de mulheres. Já já voltamos. Conheça agora os lançamentos autorais da pastora Márcia Silva. Para juvenis, o livro que faz parte do Kit Galera One Two transforma cada escala em uma jornada. Para quem deseja viver o propósito de Deus, o livro Multiplicar revela princípios da Bíblia para mulheres que desejam crescer além das limitações. Na obra Tempo de Multiplicar, ela compartilha palavras, testemunhos, dicas práticas que fortalecem e capacitam lideranças. Conheça todos os materiais na MS Publicações. Já está disponível o novo lançamento do pastor Aloísio Silva, o livro 21 Dias Transmitindo Graça, que irá te acompanhar no jejum que começa agora, dia 2 de agosto, no próximo domingo. E, para o Dia dos Pais, presenteie quem você ama com o kit mais que especial, que contém os 3 livros: O Coração de um Homem Cheio de Graça, O Homem que Deus o Criou para Ser e A Paternidade de Abraão, Isaac e Jacó, disponíveis pelo site ou no hall de entrada dos 10 prédios. É interessante que lá, né, na igreja que eu pastoreio, muitas irmãs chegam para mim e falam, pastora, eu quero andar com a senhora, eu quero andar com você. Mas assim, elas não entendem que nós temos um processo, né, de discipulado. Para andar comigo, então tem que fazer o que eu faço, tem que amar o que eu amo. E é interessante que muitas querem andar, mas muitas não querem fazer o que eu faço. E discipulado é você entender que você está ali por um propósito. Não é você fazer coisas, mas é você fazer aquilo que o Senhor te chamou. E eu gosto muito de lembrar que é muito importante você estar ali, você fazer um café, você fazer um chá, você fazer eventos para mulheres, mas isso não é discipulado, isso é um apacentamento, que é importante também. Nós fazemos, eu faço isso, eu acompanho mulheres, faço palavra em chá, encontros, né? Mas isso não é um discipulado, isso é um apacentamento. Porque discipulado é você estar em aliança, é você fazer aquilo que você foi chamado, o propósito para o qual você foi chamado, né? Não é só um ajuntamento de mulheres para edificar outras mulheres, não, vai muito além. O discipulado ele é um ensino profundo. O discipulado é algo que você passa, é um espírito, você passa fé, você vai além de um simples encontro, para você falar muitas vezes um dress code, de você ensinar muitas vezes a maneira de se vestir, de se comportar como mulher, esposa, não. O discipulado, ele te leva a te mostrar quem você é como discípula, né? Discípula de Cristo, ser como Cristo é algo muito mais profundo, muito mais com propósito, não é coisas só de um encontro, mas vai muito além de você se doar, de você
de fato, fazer para Deus, não para pessoas. E você é guardado. Quando você está inserida num discipulado, você é guardada, você é encorajada, a sua fé é fortalecida. Quando você chega, às vezes, fraco numa reunião, triste, ali, aquele momento que você está junto, isso te fortalece, te encoraja, te enche de fé, de ousadia, para você viver de fato aquilo que Deus tem. É algo assim, é mais completo. E você consegue viver a plenitude do que Deus tem para você. A gente não fica nós não ficamos limitadas ali a uma simples conversa, mas isso vai além, como se diz, além das fronteiras, né? Porque é muito mais poderoso aquilo que o Senhor tem para nós. E é tão interessante que nós somos uma igreja completa, porque muitas mulheres me perguntam, pastora, nós não temos nenhum trabalho com mulheres na igreja, e tantas vozes, tantas sugestões que elas querem dar, né? Vamos fazer tal coisa, vamos fazer um chá, vamos fazer uma conferência. Eu falei, olha, irmãs, nós já temos tudo isso na nossa igreja. Nós somos uma igreja completa, porque nós discipulamos sim mulheres, mas nós apacentamos as crianças. Não tem como você estar em um discipulado e não apacentar crianças, porque os dois caminham juntos, né? Nós discipulamos as mulheres, cuidamos das mulheres, ensinamos as mulheres, mas para um propósito, apacentar as crianças, que é o nosso rebanho, que é a parte que o Senhor nos confiou. Então, isso é importante, você que chega conosco, que vem andar, caminhar conosco, você ter muito assim certo isso com você. Você vai ser cuidada, apacentada, discipulada, mas para um propósito. Esse propósito é cuidar e apacentar das crianças, que é o rebanho mais precioso que o Senhor nos confiou, né? E é tão importante que o Senhor nos deixou esse chamado. Ele fala que nós precisamos cuidar para que nenhuma delas pereçam. Se Jesus falou que as crianças podem perecer, é porque ele já sabia que muitos não iriam ter esse olhar e esse cuidado. Mas eu louvo a Deus por essa visão que o Senhor nos deu. Esse cuidado, né, de olhar para as crianças como Cristo vê, enxergá-las como Ele enxerga. E não são todos que têm esse olhar e esse cuidado, mas eu louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, de não só cuidar de mulheres, levando essas mulheres a crescer espiritualmente, amadurecer, não, mas para um propósito, apacentar e cuidar do rebanho mais precioso. Porque eu creio que numa casa, em uma família, todos precisam ser cuidados, do maior ao menor. Então, como que você senta numa mesa, dá comida para os adultos e não serve às crianças? Então, esse não é o olhar que esse Jesus tem. Jesus, ele sempre olhou e ele viu a totalidade. Todos precisam ser cuidados, todos precisam ser alimentados. E o Senhor nos deu o privilégio de pastorear o melhor rebanho, porque eles são o melhor. Né? É o melhor que o Senhor tem para nós. É a melhor parte. Eu falo que de todos, de tudo que o Senhor poderia nos confiar, as crianças, ela é a melhor parte. Ela é o melhor, né? Elas são, na verdade, o melhor de Deus para nós. Por quê? Porque hoje eu vejo os frutos. Eu vejo os frutos dentro da minha casa. Eu tenho uma filha que é jovem hoje, e pela graça de Deus, ela pôde viver todos os processos, desde criança, ali recebendo os princípios, e hoje ela se tornou já uma discipuladora. Ela passou por todos os momentos ali, foi apacentada, foi cuidada na rede Radicais Kids, liderou na rede de adolescentes e hoje ela é uma discipuladora na rede de adolescentes. Ela hoje cuida de outros. Isso é fruto do nosso ministério. Eu creio plenamente nisso.
E eu estou muito, assim, feliz, porque agora, em junho, ela vai participar do primeiro encontro com crianças, comigo. E eu falei para ela, filha, é interessante que eu queria que você participasse como líder, você já vai participar como discipuladora. Isso não tem preço, isso não tem nada que se compare. Por quê? Porque eu sempre tive pessoas também que investiram na vida espiritual dela. Fora, né? Lógico, eu como mãe sempre ensinei, mas em contrapartida ela teve líderes que ensinaram, que discipularam. E hoje, se ela está onde ela está, é porque ela recebeu tudo isso lá atrás. E hoje ela pode aplicar, porque sempre teve quem investisse. Eu tenho algo que foi muito marcante na minha vida espiritual, pessoal e ministerial. Todos os anos, desde quando eu participo de conferências, todos os anos eu vinha com um desejo no meu coração. Eu com 18 anos de casada, né, todos os anos tentando engravidar e não havia nenhuma possibilidade de ter filhos. E eu pedia do Senhor. E é interessante que todas as vezes que eu vinha à conferência, eu vinha com aquele desejo, sabe, como Ana, que se apresentava ao templo de ano em ano, eu fazia isso nas conferências. E eu dizia, Senhor, eu quero um filho. E eu falava para o Senhor. E é interessante, quando eu chegava na conferência, recebia as orações das pastoras, das irmãs, e eu voltava tão cheia de fé, né, tão cheia de convicção de que Deus ia me dar. Só que os anos passavam, conferência após conferência, palavras proféticas liberadas, e eu me apegava àquilo, mas ainda não acontecia. Né, os anos foram passando e eu sempre me apegava na promessa do Senhor de que eu seria mãe. E eu lembro que o último ano, antes de eu engravidar, a pastora Márcia me chamou lá em cima, chamou todas as pastoras, mas ela fez uma oração tão específica por mim. Eu tenho até a foto que eu guardo. Foi aquele dia, naquela oração específica, onde a pastora Márcia e outras pastoras fizeram uma oração tão específica pela minha gravidez, né? E no ano seguinte eu estava grávida, né? Deus me abriu portas que me possibilitaram a engravidar. E hoje eu posso contar, né, do fruto desse milagre, né, de quem ano após ano, né, vinha nas conferências e clamava ao Senhor. E eu dizia, Senhor, eu quero, eu desejo isso. Era como se fosse, além de receber da presença do Senhor na conferência, mas era como se fosse o pedido mais especial que eu vinha fazer diante do Senhor nas conferências. Sabe, eu não sei que pedido você às vezes tem feito, eu não sei o que você tem colocado diante de Deus, talvez numa conferência, talvez nessa conferência aqui de mulheres que realiza todo ano, mas é tão bom quando você sabe que o ambiente da unção te proporciona um milagre. E foi nisso que eu criei. E por isso eu recebi. Durante esse tempo que eu caminho no discipulado, sendo acompanhada, apacentada, discipulada, né, eu aprendi muitas coisas. Eu já caminhei com muitas pastoras e o mais interessante é que em todo esse tempo, cada uma delas me ensinou algo diferente. Eu aprendi muitos princípios, eu tive muito crescimento em muitas áreas da minha vida, porque cada uma delas eu tive um foco diferente. Por exemplo, caminho hoje com a pastora Jaqueline Jimenez, em Cuiabá. E, de fato, a liderança dela é muito inspiradora, porque ela é muito fiel. Então, com ela, eu tenho aprendido fidelidade. Você ser fiel em tudo, na visão, as pessoas, ser leal, e isso faz você crescer, né? Isso faz você ser guardada. Enquanto eu morei aqui em Goiânia, eu caminhei com a pastora Fabiana, e com ela eu aprendi a ser muito excelente em tudo que você faz. Para Deus você não pode dar só aquilo que você consegue, mas você precisa dar além. É o excelente, é a excelência que agrada o Senhor, porque o Senhor é um Deus excelente. Caminhei também com a pastora Valéria, uma mulher inspiradora, que eu aprendi a ser uma esposa submissa, e isso realmente não tem preço,
porque são princípios inegociáveis, né? E várias coisas, honra e submissão, e você crescer na sua liderança, você avançar em fé, né? Eu aprendi também muito, aprendo com a pastora Jaque, essa questão da fé. Ela é uma mulher de fé e o Senhor tem me aperfeiçoado nisso. Tenho vivido muitos momentos onde eu tenho exercido isso. De fato, eu tenho aprendido no discipulado, porque mulheres que nos encorajam, mulheres que querem nos levar além daquilo que nós enxergamos. Isso é muito poderoso. E é interessante que na nossa equipe, lá com a pastora Jaque, nós somos todas diferentes. Uma é mais extrovertida, outra é mais contida, outra é mais elétrica, mas no fim, isso tudo nos completa, nos conecta, porque uma ensina a outra. Isso é poderoso. E isso você só tem por meio do discipulado, porque ali você é guardada, ali você, de fato, é forjada. E para você crescer, para você avançar, para você dar fruto e para você experimentar coisas grandes. O Senhor nos proporciona isso. Às vezes, tem pessoas, tem mulheres que elas têm assim aquele pensamento, sabe, de que o Espírito Santo vai me guiar, vai falar comigo. Claro, o Espírito Santo habita dentro de nós, mas é muito importante quando você se permite ter alguém que fale na sua vida, né? Então, você que às vezes veio do encontro, né, teve uma experiência com o Senhor, eu quero dizer para você, você precisa ter alguém do seu lado, você precisa caminhar junto com alguém. Né? Você precisa ter uma conselheira, você precisa ter uma intercessora, você precisa ter alguém que fale na sua vida, porque isso é Cristo, sabe? Cristo, ele vem através de pessoas, ele se demonstra através de pessoas. Então, se permita, né, ter alguém na sua vida que fale na sua vida. Nós não precisamos viver isoladas, sabe? Existe mais de Deus para nós e sabe, quando nós andamos em unidade, a multiplicação vem de forma abundante, sabe? Essa vida em grupo, essa vida na conexão de umas às outras, ela gera esse desejo de crescer, de multiplicar. Existe uma unção nessa vida do relacionamento de uns aos outros. E assim como eu recebo hoje da pastora Márcia, né, esse cuidado, esse zelo, e eu acabo transmitindo para as minhas discípulas. E nessa transmissão, nessa transferência, eu também recebo da parte delas. Quantas vezes eu já fui edificada, acolhida pelas minhas discípulas. Então eu me sinto assim profundamente amada através da vida delas pelo Senhor. Então é tão importante quando você recebe, transfere, porque você também recebe de volta. Sabe, não é por você ser pastora que as pessoas olham assim, pastor não tem problema. Não, mas quantas vezes as minhas discípulas foram bálsamo na minha vida, foram cura na minha vida. O olhar, um abraço, né, uma fala de uma discípula muitas vezes trazia conforto para mim. Então é maravilhoso você viver essa vida recíproca. Então eu quero aqui finalizar falando algo assim que eu tenho recebido muito. A minha casa hoje, o Senhor tem derramado tantas bênçãos, tanta graça, tanto favor através dos meus filhos. Hoje eu tenho a minha filha de 18 anos, tenho o Isaac de 10, mas você já vê os dois, tanto ela uma jovem adolescente ali, quanto ele ainda um juvenil, mas todos firmes no propósito, na palavra, porque se tem uma coisa que eu nunca negociei, é ensiná-los no caminho do Senhor, né? Então existem muitos caminhos, mas existe o caminho. E é isso que eu aprendi também no discipulado, a levar os meus filhos a esse caminho, a esse propósito. Eu quero deixar esse texto em Isaías 54:13, que fala: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz dos seus filhos. O Senhor vai ensinar, mas sabe como? Sempre colocando as pessoas certas. E isso nós vamos receber dentro do discipulado, estando inseridas, conectadas ali na vida da igreja, com pessoas, né, cheias de fé,
que sempre vão nos encorajar e nos levar a crescer e avançar para o propósito seja cumprido na nossa vida. Amém? Deus abençoe você, a sua casa, que o Senhor te dê assim fé e olhos espirituais para você enxergar muito além daquilo que Ele tem para você. Deus te abençoe. Foi uma alegria compartilhar esse tempo com vocês. Ouvir todas essas experiências que nos inspiram muito sobre o discipulado com a mulher. Esperamos que essa conversa realmente tenha fortalecido a sua fé e mostrado o valor de investir em vidas através do discipulado. Muito obrigada pela sua companhia. Na próxima semana estaremos juntos em mais um programa Batom e Bate-Papo Cast. Até lá e Deus abençoe você.